Tá gravando? Shalom! Tudo bem? Esse é o quarto vídeo sobre a barba. Pensei em fazer um quarto vídeo porque tem um texto assim que as pessoas podem usar, né? De alguma maneira, para justificar a questão da barba. Existe um problema hoje chato de falar. Talvez você não concorde. Se não concordar, gente, com alguma coisa, eu não sou dono da verdade. Eu estou expondo aquilo que eu estou vendo dentro da escritura. E você tem condição de avaliar também, de ver junto. Eu não vejo dessa forma. Tranquilo. Mas existem algumas coisas hoje que é chato pra caramba. Muito, muito chato. As pessoas na época sabiam dizer o que era Torá e o que não era Torá. E parece que existe uma tentativa. Parece que as pessoas pensam assim: ele é judeu, exemplo, ele é judeu, vou prendê-lo ali. Parece que as pessoas vêm de religiões que são verdadeiras prisões. E como eles vêm de religiões que são verdadeiras prisões, as pessoas acham que quem pratica a Torá também está numa prisão. Não conseguem ver que as pessoas que praticam a Torá também têm suas liberdades. Então, nós vamos abordar um texto muito curioso, que está em 2 Samuel, o segundo livro de Samuel, né? Segundo livro de Samuel, no capítulo 10. Capítulo 10, a partir do versículo 1. Eu sempre indico depois vocês lerem o texto todo, tá? Para ver se não encontro alguma coisa a mais que eu não falei, que eu me equivoquei, fazer uma relação entre uma coisa e outra, tá tudo, pode deixar, largue tudo no comentário, depois eu vou ver, tá? Então, 2 Samuel capítulo 10, versículo 1 em diante, diz assim, versículo 1 a, deixa eu ver aqui, 5. Depois disto, o rei dos filhos de Amon morreu, e seu filho Hanun reinou em seu lugar. E Davi disse: agirei com bondade com Hanun Ben-Nahash, como seu pai agiu comigo com bondade. E Davi enviou seus servos para consolá-lo pela morte de seu pai, o pai de Hanun, né? E os servos de Davi vieram à terra dos filhos de Amon. Outro tema, né, para trabalhar aí. E os príncipes dos filhos de Amon disseram ao seu senhor Hanun: acaso parece aos teus olhos que Davi honra o teu pai, só porque te enviou consoladores? Não seria para conhecer esta cidade, para espioná-la e transtorná-la, que Davi te enviou os seus servos? E Hanun tomou o servo de Davi e lhes raspou a metade das suas barbas. Cortou-lhes a metade de suas roupas, até as nádegas, e os despediu. Que cena bizarra, né? E avisaram a Davi e enviou mensageiros para encontrá-los, porque os homens estavam muito envergonhados. Foram duas coisas que aconteceram: metade da barba e metade das roupas, até as nádegas, a metade do bumbum de fora. E o rei disse: ficai em Jericó até que cresçam as vossas barbas, e então voltareis. Você viu, o cara estava com uma boa intenção, né, Davi? Se você está nesse vídeo aqui agora, tá pensando assim: o cara pronuncia David. O cara pronuncia David, não é David não, é Davi. Estudo hebraico que você vai ver que é David a pronúncia. Mas veja, David estava com uma boa intenção, né? O pai desse rapaz fez bem a David. Questão de política, questão de benefício. Aí o cara morre e ele tá lá querendo ser consolado, né, de certa forma. E Davi então envia mensageiros com uma boa intenção, o cara seguindo o conselho, né? Seguindo maus conselhos, e fez isso com eles. Pegaram eles e rasparam metade da barba, metade das roupas. E aí Davi falou: fique aí até crescer as vossas barbas.
Aí diz o texto que estava envergonhado. A palavra lá não é bochet, que seria a vergonha, não é essa palavra. Mas eu não vou abordar isso aí não. Talvez em outra época. O que existe, como eu falei no início, existe um problema sério nas pessoas de hoje. Se eu disser assim, pra você mesmo, você que está me ouvindo, você que está assistindo esse vídeo, se eu disser para você assim, vamos estudar a Torá, quase ninguém quer estudar a Torá. Leia a Torá, quase ninguém quer ler a Torá. Esses textos aqui todo mundo lê. A Torá será a base do Antigo Testamento, do período que é chamado Antigo Testamento. A base é a Torá. Mas ninguém quer ler, ninguém quer estudar. Mas quer pegar um versículo como esse aqui e dizer: ah, então quando raspa a metade das barbas, a metade da barba, ele fica envergonhado. Por quê? Aí alguns vão dizer que é pecado. Se você está acompanhando essa série, esse aqui é o 4º vídeo, você já sabe que não tem nada a ver com consagração, tem a ver com a função e tal, você vai ver os outros vídeos lá. Deixa eu fazer uma relação entre uma coisa e outra. Primeiro que a época de Moshe era uma. A época de Moshe, ele está numa região indo para entrar, para entrar numa terra. A época de David, eles estão na terra. Então, outra época, a época de Moshe, uma época de consagração para cumprir o seu papel. A época de David também é uma consagração. Tem uma coisa em comum. Os clãs familiares estão unidos, tanto na época de Moshe quanto na época de David. Mas na época de David é mais guerras e festas. Guerreava, vencia e fazia festa. Guerreava, vencia e fazia festa. Então, num ambiente desse, ninguém... eu estou falando para adultos, né? Estou falando para adultos. Num ambiente deste, você sai como rei, guerreia, vence, quando volta é festa. O tempo todo era isso. O tempo todo era isso. No ambiente desse você pode fazer votos, por exemplo. Você está no meio de um exército. Você é o rei ou não. Você é um conselheiro. Você é um sacerdote. Você pode fazer vários tipos de votos. Como teve vários votos. O voto de Jefté, né? E outros votos. Teve vários votos em épocas de guerra. Tal. Shimshon, Sansão. Isso não quer dizer que esteja na Torá. E as pessoas confundem isso o tempo todo. O tempo todo. Até um time de futebol, pô. Tem um time de futebol. Ou teve um time aí, não me lembro qual foi. Se você botar aí nos comentários. Todos os jogadores decidiram raspar a cabeça. Entraram todo mundo careca no campo. Entendeu? Então, por exemplo, eu gosto da minha barba assim. Quando ela cresce muito, eu não acho muito bonita quando ela cresce. Né? Ela não cresce. Não, ela cresce um pouquinho mais, não fica com os pelos todos parafatosos e não gosto, então eu paro um pouquinho. Aí eu gosto da barba, é minha barba. A Torá não mandou eu criar a barba deste tamanho, nem menor nem maior, eu não falo de tamanho, eu gosto dela assim. Aí eu tenho um inimigo, exemplo, eu tenho um inimigo pega ali e raspa metade da barba. Pra mim é uma vergonha, porque eu gosto da minha barba assim. Isso quer dizer que esteja na Torá? Então algumas pessoas pegam, não estudam a Torá e nem vai ler a Torá. Pega um texto como esse aqui e diz: os judeus, quando tinham sua barba cortada, era uma vergonha. Como que quisesse relacionar isso à Torá? Eu vou dar um exemplo meu prático. Um exemplo, né? Não quer dizer que eu faça isso não. Presta atenção. Não quer dizer que eu esteja fazendo isso. Vou colocar como um exemplo. Vamos supor que eu decida hoje. Eu decidi hoje. Toda vez que eu cometer um erro, cometer um pecado, uma transgressão, toda vez que eu estiver em erro, eu decido bater 3 vezes minha cabeça na parede. Pá, pá, pá! Eu posso decidir isso? Posso! É uma decisão minha. Eu decidi isso. Tá na Torá isso? Não. Aí a pessoa não conhece a Torá, não vai estudar e não vai ler. Tá? Aí me vê fazendo isso. Ele me vê fazendo isso, aí sai
E diz assim, aí isso se espalha, durante um tempo as pessoas começam a dizer, os judeus são assim, quando eles erram eles batem 3 vezes a cabeça na parede. Aí isso começa a ser divulgado. E as pessoas começam a achar que isso está na Torá. Não, isso foi uma decisão minha. Decisão pessoal. Eu tenho uma liberdade para decidir isso. Tá? Como exemplo. Toda vez que eu errar, eu corto uma parte da orelha. Dou um beliscão na orelha. Pego sei lá. Pego um alicate, dou um beliscão na orelha, ficar inchadão. Tá na Torá isso? Não tá. Então naquela época, o povo estava bem unido, bem unido. Então pode ser, sim, pode ser que na época de David, a barba tinha uma significância maior entre o servo de David. Aquela união, você não tem um grupo, sei lá. Pensa aí, pensa num exemplo aí. Até curioso, você pode botar até um exemplo desse dentro. Mas a questão, quando você vê um texto desse aqui na frente, Samuel, Reis, tal, você tem que ter o cuidado de não abrir a boca e dizer assim, isso aqui que eles fizeram é porque são judeus, ou isso aqui que eles fizeram é porque são levitas. Não! Eles podem decidir outras coisas que não tem nada a ver com a Torá. Eles não são robôs. As pessoas acham que porque Jartov pratica a Torá, então a pessoa fica observando tudo que ele faz tem a ver com a Torá. Não! As pessoas têm a liberdade de fazer o que quiser. Nós temos uma questão assim, nós somos livres. Por exemplo, eu pratico, eu vou botar exemplo meu mesmo. Eu pratico a Torá. Pronto. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. O que eu quiser. Aquilo que eu estou fazendo transgride a Torá? Não, então eu posso fazer. Entendeu? São coisas diferentes. Eu posso tomar decisões que não tem nada a ver com a Torá. E as pessoas acham que... As pessoas olham para a pessoa e dizem assim, ele é judeu. Então se ele se abaixou ali, deve ter alguma coisa a ver com a Torá. Ele se levantou e pulou, deve ter alguma coisa a ver com a Torá. Entendeu? Uma vez eu estava num... Eu me lembrei agora, interessante. Eu estava num lugar e eu tinha costume de almoçar naquele lugar. Almoçar direto. 3 ou 4 vezes por semana eu almoçava lá. Isso faz 10 anos ou 11 anos atrás. Aí, conversa vai, conversa vem. Não era só eu que almoçava ali naquele lugar, um grupo. E uma pessoa começou a observar que era mais ou menos o mesmo horário que eu chegava para tomar sopa naquele lugar. Uma vez ela chegou para mim e disse assim, não, eu já sei, você é judeu, você toma sopa às 6 horas. Não tem nada a ver com judeu. Eu tomava sopa naquele horário porque cerca de 1 hora depois eu ia ter aula de função dentro da sinagoga que eu congrego. Então aquele era o meu horário porque depois eu ia ter aula. A pessoa relacionou que aquele horário era o horário que eu comia por ser judeu. Você tá entendendo? Então as pessoas têm tipo assim, eu vejo um budista passar ali. Quanto tempo tem já? Eu vejo um budista passar ali. Um budista. Aí fica observando ele. Tudo que ele fizer, eu vou achar que aquilo que ele fez, seja lá o que for, tem a ver com o budismo. Isso chama-se psicose. Neurose. As pessoas têm uma neurose de olhar para uma outra pessoa que pertence a outra religião ou outra cultura e achar que a pessoa é um robô. Então aqui, pelo fato de eles estarem envergonhados porque cortaram a metade da barba, né? Cortaram a metade da barba, isso não quer dizer que isso tem a ver com a Torá. Se cortaram a metade da barba e eles estavam envergonhados, é porque a Torá diz... Não, a Torá não diz nada disso. Se cortardes metade da barba, estarás em pecado, ou sereis envergonhados. Não, isso pode ter sido uma decisão de um grupo que estava extremamente unidos. A época de Davi é a época de uma união absurda. Então eles podem ter decidido criar determinada barba. Não quer dizer que a barba deles era enorme. Porque minha barba é desse tamanho. Se alguém corta daqui para cá, cortou a metade da barba.
Cortar metade da barba, as pessoas têm uma psicose de achar que a barba tem... Ah, se cortaram metade da barba é porque a barba deles vinha até embaixo, vinha até aqui embaixo, aí cortaram metade. Gente, metade é metade. Se minha barba vai daqui até aqui e cortam essa parte aqui, cortaram a metade. Tem que deixar de criar psicoses, neuroses. Pessoas que têm tem um estudo também. Eu dei uma olhadinha no Google, em algumas postagens do Google. Tem pessoas dizendo na internet, o judeu tem uma raiva quando a pessoa diz assim, o judeu, é praticamente da Torá, são 12 clãs familiares. O judeu, quando está em pecado, raspa a barba. Como que isso fosse alguma coisa da Torá. Não tem a ver com a Torá. Eu posso decidir isso. Eu posso decidir. Olha, toda vez que eu errar, eu vou raspar a barba toda. Ficar zero, meu queixo zero. Eu posso decidir isso. Não quer dizer que seja uma lei da Torá. É isso que eu quero que vocês observem. Não quer dizer que seja uma lei da Torá. Isso pode ser uma decisão minha. Foi a Torá que disse para Jefté, olha, primeira pessoa que chegar aqui e entrar na minha casa, eu vou sacrificar o Eterno. Primeiro ser vivo que entrar. Foi a Torá quem me mandou Jefté fazer isso? Não, foi uma decisão dele. Ele pagou caro por isso. Simples. Entendeu? Passou a maior vergonha da história. Passou a maior vergonha da história. Porque é um voto que não deveria ser feito. Mas ele tomou a decisão. Então, o meu conselho, para de achar que tudo que acontece no Tanar, cada detalhe tenha a ver com a Torá. Tem algumas coisas no Tanar que tem a ver com a decisão da pessoa, com a decisão própria da pessoa. Entendeu? Onde é que está escrito que depois que foi dividido os reinos, né? Que quando um dos reinos vacilassem, o outro deveria levar cativo, deveria guerrear e levar... Isso está em segunda Crônicas, deixa eu ver aqui rapidinho para vocês, 28 eu acho. Segunda Crônica 28, eles tomaram essa decisão, mas não tem a ver com a Torá não. Eles tomaram a decisão ali na hora. Sim, segunda Crônicas 28. 28, versículo 8 em diante. Entendeu? Judá errou, por causa do rei Acaz e de outros. E a parte norte guerreou contra eles, levou um bocado cativo, nus, com fome, com sede. Tá? Quando eles chegaram lá em Samaria, né, Shomron, algumas pessoas mais sábias disseram, rapaz, vocês estão trazendo mais erros sobre nós do que antes, trazendo esses cativos. Devolve lá. Eles alimentaram, fizeram, aconteceram, arrumaram tudo e despediram. Isso não quer dizer que está na Torá, que quando um reino vacilar, o outro deve humilhar. Não está na Torá. Então para de pegar textos que estão no Tanar e precipitadamente dizer, os judeus agem assim, na Torá está escrito assim. Não está escrito. As pessoas têm a liberdade de decidir. As pessoas têm liberdade de decidir. Quem foi que mandou Davi ir lá em Jebus e matar os jebuseus lá? Tem um versículo lá na Torá. A época de Moshe é uma, a época de Davi é outra. Percebeu? Um dia eu posso fazer um estudo sobre isso aí. Mas tem algumas decisões que são individuais. São individuais. Tá na Torá que você deve fazer um voto de Nazireu? Você deve fazer, é uma lei da Torá, fazer um voto de Nazireu. Inclusive tem algumas leis na Torá que é assim, quando fizerem isso e isso, quando acontecer isso, você vai fazer assim, assim, assim. Não quer dizer que tem que acontecer. As pessoas têm uma confusão mental terrível. Entendeu? Então vamos parar com essa mania, essas psicoses, essas neuroses que são ruins e na verdade serve mais para ofuscar as pessoas e induzir as pessoas a falar mal da Torá. Então, Torá é Torá.
Tá? Torá é Torá. Decisão minha particular é decisão minha particular. Ficamos entendidos? Ficamos certos? Caso você não concorde, você está convidado a colocar a sua discordância nos comentários. Pode colocar. Não precisa me xingar, não. Só coloque lá, olha, Jartov, eu discordo. Porque no texto assim, 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 se você tiver razão, beleza, se não tiver razão, tendo razão ou não, talvez eu faça um vídeo, a depender, né? Se for daqui a não sei quantos meses eu tiver em outra vibe, e de repente eu respondo lá no comentário mesmo. Mas faça a sua observação, tá? Pra gente caminhar juntos aí, entendendo o melhor possível do Antigo Testamento. Tem dúvidas? Pergunte a Jartov. Até o próximo vídeo ou até a próxima série. Shalom!